Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e esta é a nossa segunda aula preparatória para o concurso público para a Câmara Municipal de Presidente Dutra no estado do Maranhão. E nessa aula nós iremos falar sobre as fases da administração que está lá no tópico do edital referente ao concurso, referente a este concurso, na parte ali de ensino médio, conhecimentos básicos para a administração, tá bom? Então, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Vamos lá. Bem, lá no edital fala sobre as fases da administração. Então temos aqui, ó, as fases da administração. Essas fases, ele quer falar justamente do planejamento, organização, direção e controle. Tá bom? Então vamos lá. Para iniciar essa aula, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Existe um estudioso da administração chamado Henri Fayol. Henri Fayol, ele é o criador aí, o principal estudioso da teoria clássica da administração. Em sua época, ele considerou como fases, ou seja, como funções do administrador, as funções de prever, de organizar, de comandar, certo? De coordenar e também de controlar. Ok? Passou o tempo e chegamos em uma teoria que não era mais a teoria clássica de Fayol, a teoria neoclássica. Nessa teoria neoclássica, os estudiosos, os neoclássicos, eles definiram então as fases da administração, ou seja, as funções do administrador, considerando apenas 4 elementos, que foram planejamento, a organização, a direção e o controle. Certo? Então, esses 4 elementos considerados na teoria neoclássica é o que nós chamamos de processo administrativo. Anotem aí, viu, pessoal? Processo administrativo ou funções do administrador, ou ainda fases da administração, conforme está lá no edital. E é justamente essas 4 funções que nós utilizamos hoje na administração. As organizações utilizam essas 4 funções e é sobre elas que nós iremos falar nesta aula. Então, olha só, essas 4 funções que ela formam um processo administrativo, que são essas fases, nós podemos dizer que eles são, que esses 4 elementos é um processo, tá? E esse processo ele é cíclico, anotem, ele é dinâmico, tá? E ele é interativo. Ok? Vamos entender por que ele é cíclico, dinâmico e interativo. Primeiro, as funções PODC, PODC, planejamento, organização, direção e controle, ele é um processo sequencial. Primeiro vem o planejamento, depois organizamos, depois direcionamos e depois controlamos. Então, ele é um processo sequencial. Ok? Podemos dizer também que essas fases da administração é um ciclo administrativo. Observe comigo. Por que é um ciclo? Porque primeiramente vem o planejamento, depois vem a organização, a direção e o controle, e volta novamente para o planejamento, porque existe a possibilidade de precisar planejar novamente ou planejar novos objetivos. Então, é um ciclo mesmo, tá? É um ciclo. E também podemos dizer o seguinte, que esse mesmo ciclo, ele pode acontecer correções e ajustamento nesse ciclo. Então, se planejou, organizou, dirigiu e controlou, é possível que num próximo ciclo,
tá, haja uma correção, um ajustamento desse ciclo, tá bom? Então, nós podemos dizer que ele é flexível, tá? Dando continuidade, as fases, esses processos, essas funções do administrador, acontecem também interações entre elas. Observem comigo. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, eles conversam entre si, né? É necessário que exista essa conversa, esse relacionamento entre essas fases, tá? Por quê? Porque elas, ao mesmo tempo que elas são uma sequência, elas podem se aproximar também. Quando eu chego na fase de controlar, eu preciso saber o que foi planejado. Quando eu estou na fase de organização, eu preciso saber o que foi organizado, planejado. Quando eu estou na fase de direção, eu tenho que entender o que foi organizado. Então, essas fases, esse processo, também existe interações das funções. Interações, tá bom? Pois bem, pessoal, observem comigo. Quando nós consideramos o processo administrativo, essas funções, essas fases, como um todo integrado, olhando para eles assim de forma integrada, como um todo, nós chamamos ela de processo administrativo, tá? Agora, administrativo. Agora, quando consideramos isoladamente cada uma das funções, considerando aqui isoladamente cada uma dessas funções, então nós chamamos elas aqui, cada uma, de funções ou função, né, administrativa. Tudo bem? Pois bem, agora a partir desse momento nós iremos falar deles separadamente, o planejamento, a organização, a direção e o controle, e ao final da aula iremos resolver aí 3 questões para vocês, tá bom? Mas antes, pessoal, eu queria o seguinte, pedir que vocês se inscrevam nesse canal, certo? Compartilhem, comentem, dá o joinha, tá bom? Para fortalecer esse canal. E também eu peço que vocês nos sigam aí nas nossas redes sociais. É @professor Daniel Santana, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Muito conteúdo por lá também. Se vocês querem adquirir aí 100 questões comentadas sobre a administração para concurso, também aqui na descrição desse vídeo tem um link que dá acesso à minha plataforma de curso. E se vocês querem entrar num grupo no WhatsApp, também aqui na descrição tem um link que dá direto a um grupo só para quem está estudando a administração para concurso, tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, a primeira função, conforme nós falamos, é a função de planejamento. Vou colocar até aqui de verdinho, né, para o meu Palmeiras. Quem é palmeirense aí, comenta aqui nos comentários, fala aqui nos comentários, tá bom? A primeira função é o planejamento, certo? É a nossa primeira função. Bem, e ela é a primeira mesmo, ela é a base para as demais funções dessas fases, desse processo, tá bom? Bem, por que planejamento é a primeira função? O que quer dizer essa fase de planejamento? Primeiro, porque nós não vamos improvisar, então não improvisar, tá bom? Outra, é a primeira função, ou seja, é a função base para as demais. Então nós podemos dizer que ela é a base para as demais funções, tá bom? Outra coisa, pessoal, ela é uma ação, uma ação para o futuro. Então nós planejamos hoje para que no futuro nós possamos então organizar, dirigir, controlar a partir desse planejamento, tá bom? O planejamento também, ele vem aí para determinar as necessidades de recursos, tá bom? Então ele vai determinar, anotem aí, tá? As necessidades de recursos. Eles não vão alocar, eles vão determinar as necessidades, tá? Então eles vão examinar as alternativas. É nessa fase também do planejamento que é possível identificar, tá, todos os meios necessários para alcance de objetivos. Então, nós podemos falar que nesse momento a gente vai determinar antecipadamente, olha só, determinar antecipadamente os nossos objetivos, tá, a serem atingidos, tá? Além de determinar
os objetivos a serem atingidos, também deve-se trabalhar nesse momento do planejamento como, tá? Como fazer para alcançá-lo, tá bom? Então é aqui no planejamento que será feita a definição dos objetivos, anotem, viu, pessoal? Das metas, tá bom? E também da missão da empresa. É nesse momento que faz, aqui no planejamento, tá bom? Então, observe aqui comigo. Algumas perguntinhas devem se fazer. Por exemplo, onde se pretende chegar? Né? Onde se pretende chegar? Se faz essa perguntinha para planejar. O que deve ser feito? Tá, ó? O que deve ser feito? Uma perguntinha também aqui nessa fase de planejamento. Quando? Certo? Como? Em que sequência? São perguntas necessárias para essa fase do planejamento. Então, assim, pessoal, pegando aí um conceito geral a partir do que nós falamos, planejamento é a determinação de objetivos e metas para o desempenho organizacional futuro e decisão das tarefas e recursos utilizados para alcance dessas tarefas, tá bom? Então, assim, Chiavenato, ele coloca no seu livro 3 momentos importantes aí do planejamento. O primeiro momento é o estabelecimento dos objetivos. Então, eu preciso estabelecer meus objetivos. Essa primeira fase, esse primeiro momento do estabelecimento dos objetivos é justamente o ponto de partida. É justamente, pessoal, saber onde se pretende chegar para saber como chegar lá também. Então, é nesse momento aqui, ó, que você vai justamente identificar quais são os futuros recursos disponíveis ou recursos possíveis para alcançar os futuros objetivos que nós estamos estabelecendo neste momento, tá bom? Logo depois que você estabelece os objetivos, que você já está com eles definidos, estabelecidos, você fez todo o estudo para estabelecer os seus objetivos, vem para o segundo momento aqui que Chiavenato determinou, que é o desdobramento dos objetivos. Eu até costumo dar um exemplo, o seguinte. Imagina que eu quero emagrecer. Emagrecer é um objetivo meu. Só que eu tenho que melhorar, eu tenho que desdobrar esse objetivo para que eu possa emagrecer mesmo. Por exemplo, quantos quilos? Eu tenho que fazer algumas regras, colocar algumas normas, criar alguns procedimentos, criar algumas políticas para que eu possa alcançar esse objetivo. Então, nesse primeiro momento, estabelece os objetivos e depois desdobra esses objetivos. Bem, e aí como é que faz esse desdobramento desses objetivos? Observem comigo. Vou puxar aqui a chave somente para ele, tá? Primeiro, é necessário criar uma política, certo? Essa política é uma afirmação genérica, são marcos. Um exemplo, política de vendas, que é como tratar os clientes, né? Então, política de venda é uma política, desdobrando os objetivos, porque eu preciso alcançar eles futuramente. Depois, tem as diretrizes. O que serão essas diretrizes? É um objetivo, é o fim. Na verdade, é o seguinte, as diretrizes são os meios. Já que os objetivos são os fins, as diretrizes são os meios. Um exemplo, diretriz de compra. Uma empresa está criando as diretrizes de compra. Como fazer a seleção dos fornecedores? É uma diretriz, tá? Depois tem as metas. As metas são alvos, tá? Alvos a atingir no curto prazo. É diferente do objetivo. O objetivo é mais amplo, a meta ela é mais curta e ela sempre você vai ver ali numerações, algo mais concreto. Por exemplo, produção mensal, cobrança diária. Depois tem os programas. Se eu criei uma meta, eu preciso ter um programa para bater essa meta, para alcançar essa meta que foi definida. Então, os programas, né, eles são sequências, atividades em sequências para atingir essa meta. Um exemplo, se eu tenho como meta alcançar um número X de clientes inadimplentes, eu posso fazer um programa de redução de dívidas na minha empresa para alcançar essa meta. Tá?
Depois nós temos os procedimentos. Esses procedimentos é a mesma coisa de rotinas. Vocês podem colocar aí. Procedimentos ou rotinas. Tá? Um exemplo. A rotina de admissão. Então, toda vez que eu for admitir uma pessoa, eu preciso ver quais são os documentos, a quantidade de exames, formulários, são os procedimentos. Depois nós temos os métodos. Tá? Os métodos, ele indica como a tarefa deve ser feita. Por exemplo, montar uma peça X numa organização. Então, tem um método certinho para montar aquela peça. Tá? E depois, dentro desse desdobramento desse objetivo que foi estabelecido, nós temos as normas. Tá? As normas são regras. Para mim, alcançar um objetivo, eu tenho que ter ali uma regra, uma uniformidade, dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tá bom? Um exemplo aqui, só para ilustrar, é o horário de trabalho, né? A gente coloca uma norma para que as pessoas possam entrar e sair no horário X, porque é somente com normas que eu vou alcançar o objetivo da empresa, tá? Pensando aqui nesse exemplo. Então, aqui tem uma hierarquia dos desdobramentos desse objetivo, que vai ir do maior para o menor, tá bom? Bem, e aí, pessoal, concluindo, tá? Nós temos aqui a nossa terceiro momento aqui que a Benato colocou aqui para falar de planejamento, que é a abrangência. A abrangência do planejamento. Ou seja, o nosso planejamento abrange o que tanto, né? E aí, galera, olha só, para falar dessa abrangência, eu vou colocar na outra tela, tá bom? Observem comigo. Uma empresa, ela tem que ser organizada dentro de uma hierarquia, né? Existe ali a parte de maior autoridade da empresa, né? A pessoa que tem maior poder na empresa, dentro da hierarquia, e vai descendo na hierarquia os menores poderes, né? Isso dividido em cargos, né? Tarefas, departamentos e tudo mais. Uma empresa ela tem diversos níveis. Então, nós temos o primeiro nível, aqui em cima, que nós chamamos de nível institucional. É o maior nível. E é justamente nesse nível que acontece o planejamento estratégico. Anotem aí. Nós estamos falando da primeira função, né? Então, nós estamos falando da primeira função e agora da abrangência do planejamento. Então, o planejamento estratégico ele é feito por quem está aqui, pelas pessoas que estão aqui nesse maior nível de uma organização. É que faz o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico é um planejamento para toda a organização. Ele faz um planejamento para toda a organização. Por isso que o planejamento é um planejamento feito a longo prazo. Por quê? Porque estuda mercado, comportamento das pessoas, economia, demografia, né? Estuda todos os fatores externos, os fatores internos, forças e fraquezas de uma empresa. Tá? Então, é um planejamento feito para toda a organização. Ele abrange todos os recursos, todos os departamentos, tá bom? E esses objetivos, ele vai criar objetivos organizacionais, ou seja, para toda a organização. É definido pela cúpula, é quem está aqui em cima mesmo, e todos estão subordinados a esse planejamento maior. Beleza? Ok. Já aqui, numa empresa, existe um outro nível, que é o nível das gerências. E esse nível nós chamamos de nível intermediário. É o nível mesmo das gerências. É o nível mesmo dos departamentos. Ora, se tem um gestor de maior poder na organização, abaixo estão os gerentes, né? Então, existe o gerente financeiro, o gerente de vendas e demais gerentes, tá? E é nesse nível aqui, pessoal, que é o nível intermediário, que acontece o segundo planejamento, que é o planejamento tático. Ou seja, se houve um planejamento maior, agora os departamentos vão criar o seu planejamento, pegando parte desse planejamento maior para alcançar o objetivo da organização. Então, nesse planejamento tático, é o planejamento que cada departamento vai fazer
Geralmente ele é feito a médio prazo, dentro de um ano, tá? É o departamento ali, ó, do departamento, ó, planejamento de cada departamento, ou seja, de cada unidade, e vão utilizar recursos específicos, tá? Específicos para atingir os objetivos departamentais, ou seja, o objetivo do seu departamento, sempre pensando no objetivo maior, tá? E aqui ao final de tudo, nós temos aqui o nível intermediário, o nível operacional. Esse nível operacional é o nível da supervisão, certo? Onde acontece aqui as tarefas mais específicas, né? Mais técnicas. Então, assim, pessoal, neste momento aqui, vai se ter o planejamento operacional. E é no planejamento operacional que acontece ali o planejamento que abrange cada tarefa específica. Cada tarefa específica ou atividade específica. É feito no curto prazo, tá? E busca ali objetivos imediatos, tá? Envolve cada tarefa e atividade isolada. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, olha só. As fases da administração é planejamento, organização, direção e controle. Nós terminamos de falar dessa primeira, que é o planejamento. Agora, nós iremos falar da organização. Vamos lá. Vamos aqui para a segunda fase, ou seja, a segunda função dessas fases, desse processo administrativo, que é a organização. Bem, se nós planejamos, agora é o momento de organizar, certo? Se foi feito um planejamento, agora chegou o momento de organizar. Então, a organização é a nossa segunda função, ou a segunda fase desse processo, tá bom? E o que é mesmo essa organização? Bem, se eu fiz um bom planejamento, agora eu vou criar ou desenhar cargos, tarefas específicas para que eu possa alcançar, né, os objetivos futuros, tá? Os objetivos futuros. Então, o seguinte, é nesse momento que vai criar-se o desenho, tá? De cargos, o desenho ali de tarefas, tá? Cargos e tarefas específicas. Então, nesse momento, você vai criar uma estrutura, olha só, uma estrutura organizacional. Quando você cria uma estrutura organizacional, você está organizando, ou seja, ó, fazendo ali um organogramazinho, criando ali departamentos, desenhando cargos, tarefas, tá? Definindo posições, importante falar disso também, definindo posições, ou seja, onde cada colaborador vai ficar aqui dentro do organograma, né? Onde foi desenhado para colocar o melhor cargo, a melhor tarefa, a melhor pessoa, né? Dentro daquele cargo específico, tá bom? Então, nesse momento aqui, pessoal, é que a gente vai fazer a questão de integrar, eu queria que vocês não esquecessem, integrar os recursos, tá? Os recursos aos órgãos incumbidos, ou seja, recursos humanos, financeiros, materiais, a cada órgão incumbido, tá? A cada órgão específico, tá bom? Então, aqui também, na organização, a gente vai determinar, anotem, as atividades, tá? Específicas necessárias para alcançar o objetivo que foi planejado na função anterior. Então, aqui, observe comigo, na função de organização, você vai agrupar atividades. Como assim? Como é que vai ser esse agrupamento? Numa estrutura lógica, tá? Ou seja, você vai fazer a departamentalização, tá bom? Que é justamente fazer o que nós estamos falando até agora. Designar atividades, as suas posições, tá? E as pessoas a cada cargo e cada tarefa, tá bom? Bem, assim como o planejamento, ele é separado em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, dividido a cada nível de uma organização, também
a organização ela é separada em cada nível organizacional. Então, aqui no nível institucional, que nós falamos no slide anterior, existe aí também o nível, né, da organização, né, que nós falamos, dentro desse nível institucional. Então, a organização no nível institucional, nesse nível mesmo aqui, gerencial maior, vai acontecer o desenho organizacional. Então, nesse nível, ele vai fazer o desenho de toda a organização. Já no nível intermediário, o nível das gerências, eles vão fazer o desenho departamental. Ou seja, eles vão criar tipos de departamentos necessários para atingir os objetivos. E no nível operacional, vai ser feito o desenho de cargos e tarefas. Ou seja, no nível operacional, vai ser feita a descrição e análise de cargos. Tá bom? Beleza, pessoal. Estamos quase concluindo. Observe que nós falamos do planejamento, da organização, da direção e do controle, né? Essas são as fases. E até agora nós falamos do planejamento e da organização. Então, a partir de agora, nós vamos falar da direção. Tá bom? Vamos lá. Bem, vamos falar aqui da direção. A direção ela é a terceira fase, ou seja, é a terceira função daquelas fases: planejamento, organização, direção e controle. Planejamos, organizamos, agora é a hora de dirigir, de fazer a direção. Vamos lá. E o que seria essa função, essa fase de direção? Observem comigo. Essa fase ela vem justamente na ideia de influenciar mesmo. Influenciar. Influenciar para quê? Influenciar para que as outras pessoas realizem suas tarefas, de modo que possa cada um alcançar os objetivos que foram estabelecidos no planejamento, fazendo o quê? Energizando a sua equipe. Então é nessa hora que você vai energizar, tá? A sua equipe para alcançar os objetivos. Então precisa de muita persuasão, tá bom? Então nesse momento aqui da direção, essa fase é responsável por condução, motivação das pessoas. É o momento de comunicação, de comunicar mesmo com a sua equipe, gerenciar mudanças, fazer as coisas mesmo acontecer. Tá? Para isso, pessoal, é necessário uma atuação muito forte sobre os recursos humanos da organização. Como? Treinando. Então, nesse momento, você vai treinar, você vai guiar, você vai motivar. Você vai precisar muito das relações interpessoais nessa função da direção, tá bom? É necessário para dirigir uma boa habilidade mesmo de liderança, habilidade mesmo de motivação, de comunicação. Você precisa interpretar, olha só, interpretar planos, porque foi planejado, organizado, e a função da pessoa que está nesse cargo, nesse momento, dirigindo, além de todos esses papéis, é interpretar planos, dar instruções, tá? Sobre como executar o que foi planejado. E, novamente, a direção ela está em todos os níveis organizacionais. No nível institucional, no nível intermediário e no nível operacional, é necessário também, de cada nível também, a direção proporcional para aquele nível. Tá bom? E aí, para finalizar, já que nós falamos de todas as fases, né, das 3 fases, agora é a última fase, que é o controle. Planejamos, organizamos, executamos, né, dirigimos, e agora, então, é necessário controlar. Por que controlar? Porque tudo que foi planejado tem que acontecer conforme o real, conforme o que foi planejado. O que foi estabelecido aqui tem que acontecer, né? Então vem a fase do controle para que isso venha de fato acontecer. Então aqui, ó, nesse momento você vai medir desempenhos, tá? Medir desempenho. Você vai comparar, ou seja, estabelecer comparação
Comparação com o quê? Com o desempenho, comparação do desempenho, ou seja, do que está acontecendo, tá? Com os padrões que foram estabelecidos, ou seja, com os padrões que foram planejados, tá bom? Então é nesse momento do controle que você vai tomar ações necessárias para melhorar o desempenho. É a nossa quarta função, tá bom? E é justamente a partir do controle, pessoal, que você vai assegurar que os resultados que foi planejado, tá? Organizado, dirigido, ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos na fase aqui do planejamento. Então, é nesse momento que você vai verificar se as atividades estão ou não alcançando os objetivos que foram estabelecidos. É na fase do controle, tá bom? E também o controle acontece em todos os níveis de uma organização. Observe comigo o seguinte: a fase do controle, que é a nossa quarta função, ela tem 4 fases. Tá? A primeira fase do controle é responsável por estabelecer padrões, tá? Ou critérios. Anotem, viu? O que seria isso? Quando eu vou estabelecer padrões, eu preciso criar normas. Né? Criar normas, criar desempenhos desejados, tá bom? Porque eu vou controlar. E para controlar, eu preciso criar padrões ou critérios. E nesse momento da criação, do estabelecimento de padrões e critérios, eu vou colocar algumas normas, alguns desempenhos que são desejados. Tá? Geralmente, esses padrões eles são expressos em tempo, dinheiro, qualidade, unidades, custos, tá bom? Então, é nessa fase aqui que nós vamos estabelecer qual o desempenho normal ou desejável, tá bom? A segunda fase do controle é a observação do desempenho. Tá bom? Então, nessa fase aqui primeira, nós estabelecemos os desempenhos desejados, agora eu vou observar esse desempenho. Então, eu vou verificar o desempenho ou resultado, né? Vou buscar informações precisas daquilo que está sendo controlado, tá? Na terceira fase, é a fase da comparação. Comparação do quê? A comparação do desempenho, tá? Com o padrão estabelecido, tá? Então, assim, ó, toda atividade, ela pode ter variações, erros, desvios. Então, aqui nesse momento de comparar, você vai determinar alguns limites, como aceitável, normal, desejável. Então, você vai verificar os desvios, tá, que está acontecendo e ver se ele está dentro dessa determinação, desse limite. Ou seja, é aceitável, é normal, é desejável, tá bom? E geralmente, esse momento de comparação, você vai comparar, né, vai utilizar de relatórios, né, percentuais, índice, medidas, né, gráficos, tá bom? E a quarta fase é a fase da ação corretiva. Essa ação corretiva, você vai fazer o seguinte: imagine que aqui nós temos o padrão e existe um desvio. E aí você vai ver se esse desvio é aceitável ou não, né, nessa terceira fase, se está dentro do limite, se ultrapassou o limite, se é desejável ou não. E conforme for, você precisa trazer esse desvio para cá, para o mais próximo do desempenho desejável, esperado, tá bom? Então, é na fase da ação corretiva que você vai corrigir. Você vai precisar que volte o que está sendo desviado, né, volte para o que foi planejado. Beleza? Beleza, galera. Então vamos agora para algumas questõezinhas para a gente finalizar essa aula, tá bom? Vamos lá. São consideradas fases da função de controlar dentro do processo administrativo, exceto, ou seja,
Quando fala exceto, é porque todas as questões estão certas e ele quer a errada. E é a errada que a gente vai marcar, tá bom? Então, são consideradas fases da função controlar. Bem, nós terminamos de falar, né? Foi a última, né? Formular objetivos a alcançar. Olha só, o objetivo ele é estabelecido no planejamento e não na fase de controle. Então, ela é errada. Então, é ela que a gente vai marcar. Certo? Porque as outras estão certas. Monitorar o desempenho é uma das fases. Comparar o desempenho aos padrões é uma das fases. Tomar ação corretiva é uma das fases também. Tá? Da função controle. Próxima. Planejamento, organização, direção e controle são ações que compõem o ciclo do processo administrativo. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso, tá bom? Então vamos lá. No planejamento operacional, né? Lembra do planejamento estratégico, tático e operacional? Elaboram-se cronogramas específicos. Cada tarefa deve ser planejada. Os planos devem ser de curto prazo e bem detalhados. Verdadeiro, é o que nós falamos agora há pouco. Lá no planejamento operacional, onde acontecem as tarefas mais técnicas, realmente é no curto prazo, requer cronogramas específicos de cada tarefa, né? E deve ser também bem detalhados para execução daquela tarefa. Então, ó, verdadeiro. A função de organizar, que é a segunda função, compreende várias fases, como tomada de decisão, liderança, intercomunicação com os subordinados? Não. Essas características é da função de direção, tá? Então, falso. O planejamento da empresa é fundamental para definir os principais objetivos, ok? É justamente no planejamento que define objetivos, e isso pode ser em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Perfeito, verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra VFV, letra D. Bom, aqui, ó. Beleza? E a próxima e última questão diz assim: a alocação, ou seja, o momento de alocar recursos necessários para a realização das tarefas estabelecidas nos planos organizacionais é atribuição da função denominada. Bem, esse momento que você vai pegar os recursos e direcionar para cada cargo, para unidades e áreas incumbidas, né, específicas, é a função da organização. Ou seja, você vai desenhar os cargos, vai criar, né, colocar pessoas em cada cargo, fazer o desenho da estrutura, e lá você vai pegar os recursos humanos, financeiros, materiais e direcionar a cada área, tá bom? A cada área. É a função da organização. Letra B. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de comentar aqui no canal, certo? De dizer o que vocês estão achando. E se inscrevam, nos seguem ali também nas redes sociais. E comentem, compartilhem essa aula para mais pessoas. E assim nós concluímos. Teremos mais aulas preparatórias para este concurso da Câmara Municipal de Presidente Dutra. E assim eu me despeço, fico com Deus, até a nossa próxima aula e bons estudos.